Olhe para essa imagem. Apenas um círculo. Mas existe um problema. Esse círculo nunca existiu. Nenhum círculo perfeito jamais existiu fisicamente. Nenhum planeta, moeda ou pupila. E mesmo assim, você sabe exatamente como ele deve ser. Estranho, né? Isso é realmente possível? Como sua mente consegue reconhecer algo que nunca encontrou na realidade? Essa pergunta parece simples, mas levou filósofos, matemáticos e físicos a questionarem algo muito maior: a própria realidade. Porque se você consegue compreender perfeitamente algo que não existe no mundo físico, talvez aquilo que chamamos de realidade não seja tão fundamental quanto parece. Seguiremos com essa ideia até o fim e vamos descobrir até onde essa ideia pode nos levar. Você nasceu acorrentado, não pelos pulsos, pela percepção. Dentro de uma caverna você se encontra sentado, de costa para a entrada. Tudo o que conhece são sombras projetadas numa parede. Sombras de pessoas, animais e objetos. Você nunca viu nada além delas. Então um dia alguém te liberta e você se vira, vê o fogo, sai da caverna e pela primeira vez enxerga o sol. De repente, aquilo que parecia a realidade revela ser apenas uma aparência. Platão escreveu essa história há mais de 2000 anos. Normalmente, ela é interpretada como uma metáfora sobre conhecimento. Mas existe uma pergunta mais inquietante. E se Platão não estivesse falando apenas sobre ignorância? E se aquilo que percebemos não for a realidade em si, mas apenas uma representação dela? E se os objetos que vemos ao nosso redor não forem a camada mais profunda da existência? Para Platão, existiam formas perfeitas além do mundo físico. Formas eternas, imutáveis e, curiosamente, o círculo perfeito parecia pertencer exatamente a esse reino. Mas nem todo mundo estava satisfeito com essa resposta. Séculos depois, um filósofo decidiu começar do zero. Século XVII, França. René Descartes está sozinho em um quarto aquecido e decide fazer algo radical. Ele escolhe duvidar de tudo, do mundo ao seu redor. Seu corpo, suas memórias, seus sentidos, tudo passa a ser suspeito, tudo parece enganá-lo. Em meio de tantas dúvidas, uma coisa permanece: o próprio ato de duvidar. Porque, para ser enganado, precisa existir alguém sendo enganado. Penso, logo existo. Foi uma das conclusões mais famosas da história. Mas ela resolve apenas um problema. Ela mostra que existe uma experiência acontecendo. Não explica o que é esse eu que experimenta. E essa pergunta continua aberta. Mas se não podemos confiar completamente em nossos sentidos, como Descartes temia, precisamos encontrar algo mais confiável. Uma linguagem que não depende da visão, nem da audição, nem das ilusões da percepção. Para algumas mentes mais brilhantes da história, essa linguagem não era feita de palavras, era feita de números. "600 anos antes de Cristo, Grécia Antiga, Pitágoras tem uma ideia extraordinária. Tudo é número, não apenas no sentido de contar coisas, mas no sentido de que relações matemáticas estão escondidas na estrutura mais profunda da realidade. Na época, isso parecia misticismo, mas séculos depois algo estranho aconteceu. A ciência avançou e a matemática aparecia em todo lugar. Na órbita dos planetas, na ondas de luz, no DNA, nas partículas subatômicas. Quanto mais a humanidade investigava o universo, mais encontrava a matemática.
Mas isso não explica o que está acontecendo, só torna o problema maior, porque de repente aquele círculo do começo já não parece mais uma simples figura geométrica. Ela passa a estar ligada a um mistério muito maior. Foi exatamente esse mistério que chamou a atenção de um físico no século XX. Século XX. Um físico chamado Eugene Wigner percebeu exatamente esse problema. Quanto mais a ciência avançava, mais a matemática parecia descrever a realidade com uma precisão impossível de ignorar. Foi então que ele fez uma pergunta que continua sem resposta. Como uma linguagem desenvolvida por nós seres humanos consegue descrever o universo com tamanha precisão? Coincidência? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Wigner não encontrou uma resposta definitiva. Ninguém encontrou até então. Começaram a se perguntar se estávamos olhando para o problema de forma errada. Sabe, era difícil de conceber a ideia de matemática explicar todo o universo. Eis então que chega um físico chamado Max Tegmark e ele propõe uma das hipóteses mais radicais da ciência moderna. O universo é a própria matemática. Max Tegmark é físico e cosmólogo e propôs uma ideia que parece saída de ficção científica. Segundo ele, talvez o universo não seja apenas descrito pela matemática. Talvez ele seja uma estrutura matemática em si. Eu sei, parece loucura, mas as implicações disso são bem reais. Quando os físicos investigam a natureza, cada vez mais profundamente eles encontram estruturas matemáticas. Encontram relações, padrões e equações. Mas e se essas estruturas não forem apenas descrições? E se elas forem a própria realidade? Com essa visão, espaço, tempo e matéria seriam manifestações de relações matemáticas mais fundamentais. Não é uma teoria comprovada, é uma hipótese, mas uma hipótese que leva a uma pergunta inevitável: onde a consciência entra nisso tudo? E o que é exatamente você dentro de uma realidade matemática? Agora, volte para aquele círculo do começo. Você nunca viu um círculo perfeito. Mesmo assim, consegue imaginá-lo, reconhecê-lo e compreendê-lo. Mas a pergunta é: por quê? Talvez a mente humana tenha uma capacidade extraordinária de lidar com abstrações. Ou talvez exista uma conexão mais profunda entre pensamento e estrutura matemática. E se Tegmark estiver certo, então a diferença entre um círculo, uma galáxia e sua mente talvez seja apenas uma questão de complexidade. E se isso for verdade, talvez você não seja uma coisa separada observando o universo. Talvez você seja uma parte do próprio padrão. Seu corpo seria uma estrutura e seu cérebro seria uma equação muito complexa. Até aquilo que você chama de eu poderia ser o resultado de padrões organizados de informação. E se tudo pode ser descrito como estrutura, que exatamente torna você diferente de qualquer outra estrutura do universo? Cara, isso talvez não diga respeito apenas aos seres humanos. Porque se um dia uma inteligência artificial começasse a perguntar quem ela é, qual seria a diferença entre a dúvida dela e a nossa? Por enquanto, a IA já consegue emular muito bem nossa voz, nossa aparência e até nossos trejeitos. Em meu último vídeo eu falo mais sobre isso. Pois bem, toda essa discussão começou com um simples círculo, uma coisa que não existe perfeitamente em nenhum lugar da natureza.
e mesmo assim conseguimos imaginá-lo, compreendê-lo e reconhecê-lo. Mas a questão aqui nunca foi sobre o círculo, sempre foi sobre nós e sobre a possibilidade desconfortável de que, depois de mais de 2000 anos de filosofia, ainda não tenhamos saído da caverna que Platão descreveu.